Olá pessoal, professor Carlinhos da Maticar Vídeos Matemáticos. Estou eu aqui para a nossa quinta aula da playlist Revisão para o Enem de 2020. O assunto que nós vamos estar trabalhando nessa aula é estatística. Pessoal, com certeza é um assunto que cai nas provas do Enem. Tudo bem? Ficar esperto para análise de gráficos, cálculo de média, moda e mediano. Então, olha, como dizia a minha avó, chegou a hora da onça beber água. Vem comigo. Pessoal, vamos lá então para a nossa questão, tá? Essa questão caiu na prova do Enem do ano passado. Envolve a análise de um gráfico estatístico. O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alerta para a população. O alerta cinza será emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus centígrados e a umidade relativa do ar for inferior a 40%. Tá? O alerta laranja deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 graus e 40 graus centígrados e a umidade relativa do ar ficar abaixo dos 30%. Então, quando acontecer isso, o alerta laranja é emitido. O alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura seja superior a 40 graus e a umidade relativa do ar for inferior a 25%. Então, tem que satisfazer as duas condições, né? Um resumo do tempo nessa cidade para um período de 15 dias foi apresentada no gráfico. Então, está aqui o gráfico que dá a previsão do tempo, falando sobre a temperatura, que seria a linha contínua, e a linha pontilhada, ela vai falar sobre a umidade relativa do ar, ok? Decorridos 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que, no período que se refere o gráfico, foram emitidos os seguintes alertas. No dia 1º foi emitido alerta cinza, no dia 12, alerta laranja, no dia 13, alerta vermelho. Em qual ou quais desses dias os avisos ou avisos foi ou foram emitidos corretamente? Então, quer saber se no dia 1º o alerta foi emitido corretamente. Vamos analisar aqui então. Então, observando o gráfico, no dia 1º, tá? A temperatura ela está menor que 10 graus centígrados. Então, se a temperatura estiver menor que 10 graus centígrados, será emitido o alerta cinza. Então, a temperatura está satisfazendo, porque ela está menor que 10 graus. Ó. Nós vamos observar que eu tenho aqui no gráfico 10 graus, está abaixo. E a umidade relativa ao ar tem que ser inferior a 40%. A linha pontilhada, a umidade relativa do ar está abaixo, que a linha pontilhada está abaixo do 40%. Então, nós podemos observar que no dia 1º, o alerta foi emitido corretamente. Isso daqui é verdadeiro. Vamos ver no dia 12 se o alerta laranja foi emitido corretamente. Olha, o dia 12 está aqui nesse ponto. O que nós vamos observar aqui no dia 12? Né? A temperatura ela deve variar entre 35 e 40 graus. Só que aqui no dia 12, o que acontece? Ela tem que variar entre, então ela tem que ser maior que 35 e menor que 40, coisa que não acontece aqui. Olha, o que acontece aqui com a temperatura? Nós vamos observar aqui no gráfico que a temperatura no dia 12, ela está com 40 graus. Ó. Né? Então ela não é menor que 40 graus. Tudo bem, a umidade relativa do ar é menor, mas tem que satisfazer as duas condições. Então, no dia 12, a temperatura não está dentro do intervalo, tá? Uma vez que ela alcançou os 40 graus. Está aqui a resolução.
Então, o alerta laranja do dia 12 foi falso. Tá? Bem, no dia 13 está dizendo que houve o alerta vermelho. Para acontecer o alerta em vermelho, a temperatura deverá ser superior a 40 graus e a umidade relativa do ar inferior a 25%. Então vamos ver aqui, olha, o dia 13, tá? Observa que a temperatura é superior a 40 graus. Nós podemos observar aqui, né, no gráfico nosso, que dia 13, a temperatura está superior. Mas a umidade relativa do ar tem que ser inferior a 25%. E a umidade relativa não é inferior a 25%. Ela está em torno aí de uns 40%. Então, no dia 13, né, para ser emitido alerta vermelho, isto seria falso. Tá? No dia 13, né, só seria emitido se a umidade relativa fosse inferior a 25%, né? E ela não está inferior. Ela está maior que 30%. Então, também falso. Então, a única que foi emitido corretamente foi a do dia 1º, tá? Resposta, então, se encontra aqui na alternativa A, D, Amora. Beleza? Então tá aí, gente, a resolução do nosso exercício 1, que foi uma análise de um gráfico estatístico. Vamos lá para o exercício 2. Bem, pessoal, aqui na nossa questão 2, também foi uma questão da prova do ano passado, tá? Onde nós vamos analisar gráfico e também fazer um cálculo de uma razão aí. Tudo bem? Então vamos lá. A taxa de urbanização de um município é dado pela razão entre a população urbana e a população total do município. Então, o que seria a razão? A divisão. Eu vou dividir a população urbana pela população total, aí eu tenho o que chamo de taxa de urbanização, tá? Isto é, a soma das populações rural e urbana. Os gráficos apresentam, respectivamente, a população urbana e a população rural de 5 municípios, 1, 2, 3, 4, 5, de uma mesma região estadual. Em uma reunião entre o governo do estado e os prefeitos desses municípios, ficou acordado que o município com maior taxa de urbanização receberá investimento extra de infraestrutura. Então está aqui o gráfico da população urbana, está aqui o gráfico da população rural. Então, qual desses municípios tem a maior taxa de urbanização? Então, vamos aqui para o município 1. Olha. Observe que o município 1 tem 8.000, tá? Na população urbana e 4.000 na população rural. Mas a taxa de urbanização ela é calculada efetuando a razão entre a população urbana e a população total. Então está aqui a resolução do lado. Ó. Vamos para o cálculo. A população urbana é 8.000 dividido pela população total do município. O que é a população total? É a urbana mais a rural. Então 8.000 mais 4.000. Então vai ficar 8.000 dividido por 12.000, porque eu tenho que somar a urbana com a rural. 8.000 dividido por 12.000, simplificando essa fração aqui, né, por 4.000. 4.000 vai dar a fração 2/3, que dividindo vai dar a dízima 0,666, tá? Vai dar a dízima periódica aqui. Bem, o município 2, população urbana 10.000, então está aqui 10.000, dividido pela população total. Então, o município 2 tem 10.000 na urbana, 8.000 na rural. Então, 10.000 mais 8.000 vai dar 18.000, tá? Então, o cálculo da taxa de urbanização do município 2, 10.000 dividido por 18.000, que, simplificando por 2.000 e 2.000, vai dar
a fração 5 nonos. Dividindo 5 por 9, vai me dar a dízima periódica 0,5555. Beleza? O 3. População urbana, 11.000. Está aqui, 11.000. Dividido pela população total. Olha, eu tenho 11.000 na urbana, mais 5.000 na rural. Então, somando 11.000 com 5.000, vai dar 16.000. Então, vai ficar 11.000 dividido por 16.000. Simplificando essa fração por 1.000 e por 1.000, vai dar a fração 11 sobre 16. Efetuando essa divisão, eu vou ter 0,6875. A taxa do município 4, eu tenho 18.000 na urbana, então está aqui, 18.000 na urbana, dividido pela população total. 18.000 na urbana, mais, desculpa, 10.000 na rural. Então vai ser 18.000 dividido por 28.000. Efetuando aqui essa divisão com aproximação até de 3 casas depois da vírgula, eu vou encontrar 0,6428, tá? Que seria aqui a fração, né? Se eu dividir por 2.000 por 2.000, seria a fração 9 sobre 14, tá? O município 5, eu tenho 17.000 na urbana, então tá aqui 17.000, dividido pela população total. São 17.000 na urbana, mais 12.000 na rural. Então, 17.000 mais 12.000, 29.000. Simplificando essa fração por 1.000 e por 1.000, vai dar a fração 17 sobre 29. Efetuando a divisão com 4 casos depois da vírgula, vai dar aproximadamente 0,5862. Tá? Então, está aqui a taxa de urbanização dos 5 municípios. O que tem maior taxa é o município 3, que deu o maior valor, ó. 0,6875, tá? Este é o município que teve a maior taxa. Se encontra aqui, então, a resposta na alternativa C de Carlinhos. Show? Então, vamos lá para o exercício 3. Vamos lá, então. No 3, também foi um exercício que caiu na prova do ano passado, tá? Os alunos de uma turma escolar foram divididos em 2 grupos. Um grupo jogaria basquete, o outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo é formado pelos alunos. Sabe que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais que o grupo de futebol. Tá? Então, olha, se o grupo de basquete tem um aluno a mais que o grupo de futebol, a quantidade de alunos dessa sala é uma quantidade ímpar de alunos, tá? A tabela seguinte apresenta informação sobre as alturas dos alunos. A média das alturas 1,65, a mediana 1,67 e a moda 1,70. Os alunos P, J, F e M medem respectivamente 1,65, 1,66, 1,67 e 1,68. Então, o aluno P tem 1,65, o J 1,66, o F 1,67 e o M 1,68. E suas alturas não são iguais a de nenhum outro colega da sala. Então, todos os alunos têm, esses 4 alunos têm alturas diferentes dos outros alunos da sala, tá? Segundo essas informações, argumenta-se que P, J, F e M jogaram respectivamente. Então, olha, o que o aluno P jogou, o J jogou, o F jogou e o M jogou, tá? Olha, então vamos aqui para a minha resolução. Se o grupo de basquete possui um aluno a mais que o grupo de futebol, então o número total de alunos é ímpar, tá? Eu vou ter uma quantidade ímpar de alunos. Em consequência, nós sabemos que a mediana, ela divide uma série de dados em 2 séries com o mesmo número de observações. Então, como eu vou ter uma quantidade ímpar de alunos, a mediana seria o termo central, tá? Né? E ela vai dividir uma mesma quantidade, nós podemos, então, concluir que o aluno F joga basquete.
né? Porque o que vai acontecer? Eu vou ter aqui uma quantidade ímpar. A quantidade de dados que estiver acima da mediana é a mesma que estiver abaixo da mediana. Então, eu não tenho 4 alunos. No mínimo, eu teria 5 alunos nessa sala. A mediana seria o termo central, seria 1,67, estaria aqui no meio. Então, o F e o M estaria na parte mais alta, né, na parte acima da mediana, estariam jogando basquete. E o P e o J estaria abaixo da mediana, porque a mediana estaria no meio desses dados aqui, tá? Ela estaria aqui no meio desses dados, 1,67, que seria a mediana. P e J seria abaixo da mediana, então seriam os alunos mais baixos. Estaria no grupo dos alunos mais baixos da sala. Então, eles estariam jogando o quê? Eles estariam jogando futebol. Hein? Então, nós podemos concluir que o P joga futebol, o J joga futebol. O M e o F vão jogar basquete. Então, a alternativa que se encaixa aqui, tá? É a seguinte aí. Futebol, futebol, basquete e basquete. Tá? Alternativa C. De Carlinhos. Beleza? Então tá aí a resposta do exercício 3. Gente, olha, ficar esperto, porque com certeza na parte de estatística deve aparecer exercícios envolvendo moda, média e mediana. Então procure estudar esse assunto, tá? Eu tenho aí no meu canal uma playlist sobre médias. Tudo bem? Então vamos lá para o nosso exercício 4. Bem, pessoal, aqui no exercício 4 foi da prova do Enem de 2018. De acordo com um relatório recente da Agência Internacional de Energia, AIE, o mercado de veículos elétricos atingiu um novo marco em 2016, quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis da categoria. Com isso, o total de carros vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de unidades desde que os primeiros modelos começaram a ser comercializados em 2011. No Brasil, a expansão das vendas também se verifica. A marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano de 2016, superando em 360 unidades a venda de 2015, conforme o gráfico. Então está aqui o gráfico. Ó. Em 2014 foi vendida uma quantidade N, em 2015 foi vendida uma quantidade 2N de carros elétricos, em 2016 foi vendido uma quantidade 5N de carros, tá? A média anual do número de carros vendidos pela marca A nos anos representados no gráfico foi de. Eu quero saber a média anual, ok? Olha, gente, vamos acompanhar então aqui a minha resolução. Aqui no gráfico, cada carrinho vai representar para a gente uma quantidade N de carros elétricos, ok? Então, observa que no ano de 2014, então, foi vendido uma quantidade N de carros. Em 2015, foi vendida uma quantidade 2N, porque tem 2 carrinhos ali. Cada carrinho representa uma quantidade N, tá? E em 2016, foi vendido uma quantidade 5N de carros, beleza? Bem, aqui está dizendo também que o ano de 2016 superou 360 unidades à venda de 2015. Então eu acabei montando a seguinte equaçãozinha. 2016 5N será igual a 2015, que é 2N, mais 360. Por que mais 360? Porque superou, em 2016, superou 2015 em 360 unidades. 2016 é 5N, igual 2015, 2N mais 360. Daqui eu vou tirar que a quantidade N é igual a 120. Como que eu cheguei no 120?
mais 2n está somando, passa subtraindo 5n, vai dar 3n. 3 está multiplicando, passa dividindo. N igual a 120. Tá? Então, observa aqui pelo gráfico que, então, em 2014 foram vendidos 120 carros. Em 2015 é 2n, 2 vezes 120. 2 vezes 120. Então, foram vendidos 240 carros. Em 2016, 5n, 5 vezes 120. Foram vendidos 600 carros. Eu quero a média anual dessas vendas. Né? Então, a média dos 3 anos. 2014, 120, mais 2015, 240, mais 2016, 600. Como foram durante 3 anos, eu estou dividindo isso por quanto? Por 3. Somando 120 com 240 com 600, vai dar 960. 960 dividido por 3, 320. Tá? Então, a média anual, ou seja, a média durante esses 3 anos, foi de 320 carros. Resposta alternativa D, dado. Show? Então tá aí, gente, olha, aqui eu estou encerrando, né, a aula 5 dessa nossa playlist, revisão para o Enem 2020, tá? Na próxima aula, que vai ser a nossa aula 6, eu vou estar trabalhando uma revisão sobre áreas de figuras planas. Tudo bem? Pessoal, se ficou alguma dúvida em algum dos exercícios dessa aula, por favor, deixe aí nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los. Se gostou da aula, não esqueça de dar um positivo aí no meu canal e se inscreva para receber notificações de próximas aulas. Tudo bem? Então, pessoal, olha, observa que a parte de estatística, né, não foi uma parte difícil, né? A parte de estatística do Enem não é uma parte difícil, tá? O que você precisa ficar bastante atento? Saber analisar gráficos e cálculo de média, moda e mediana. Fica esperto com isso. Tudo bem? Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!